Bom dia a todos. Estamos iniciando a nossa live do Secov e nós vamos esperar um minutinho, porque as pessoas estão entrando. Eu me chamo Cleusa Berce, da Regional de Sorocaba. Né, Bom doutora? dia Vamos... a todos. Meu nome é Isabela Reis de Camargo. Vamos aguardar uns minutinhos para os participantes entrarem. E já agradeço de antemão a oportunidade de estar aqui tendo essa conversa com vocês. Com certeza. Nesse momento, nós estamos aí aguardando que tem pessoas que estão conosco, principalmente o nosso vice-presidente do interior, o Fred. Obrigado, Fred, pelo seu prestígio, e tenho certeza que vamos hoje ter muitas informações importantes aí para a nossa vida condominial. Vamos aguardar mais um pouquinho, né, doutora? As pessoas estão Correto. entrando. Bom dia, Guilherme. Bem, acho que as pessoas vão entrando e eu vou pedir que, se puderem fechar o microfone, que às vezes tem alguns barulhos, né, que podem aí interromper. Vamos então iniciar. Sejam bem-vindos à nossa live do Secov São Paulo Interior, Regional de Sorocaba, e agradecemos a presença de todos, em especial a nossa palestrante, doutora Isabela Reis de Camargo, advogada e consultora jurídica, que gentilmente aceitou nosso convite, pós-graduada em Direito Digital e Proteção de Dados, que abordará o tema Lei Geral de Proteção de Dados e sua aplicabilidade no funcionamento dos condomínios residenciais. Então, doutora, será muito importante, tudo que a doutora puder explorar, que para nós será de grande valia, né? Pedimos aos nossos participantes que encaminhem suas perguntas via chat, com a identificação do seu nome, que serão respondidas no final da nossa apresentação. Tudo bem? Então, passo agora a palavra para a nossa doutora, que vai aí nos brilhantar pela sua apresentação. Doutora Isabela Reis de Camargo. Bom dia a todos. Como a senhora Cleusa já fez a gentileza de me apresentar, sou Isabela, advogada e pós-graduanda em Direito Digital e Proteção de Dados, tema da nossa conversa de hoje. Primeiramente, precisamos esclarecer o que seria a Lei Geral de Proteção de Dados. Nada mais seria que o normativo número 13.709, publicado em 14 de agosto de 2018, o qual teve a influência da GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que está em vigor atualmente nos países da União Europeia. Essa lei brasileira tem o objetivo de dispor sobre a proteção de dados e zelar pelo cumprimento dos direitos fundamentais de privacidade e de livre desenvolvimento da personalidade. Além disso, é aplicável a todo tipo de tratamento, seja realizado por pessoa física ou jurídica, com exceção às previsões previstas em lei. Bom, o artigo 4º da LGPD vai trazer as hipóteses em que o tratamento não será abarcado pela LGPD. Seriam nos casos em que os tratamentos são realizados por pessoas físicas, sem fins econômicos ou para fins particulares, aqueles realizados para fins jornalísticos, artísticos ou acadêmicos, bem como aqueles realizados para a proteção da segurança nacional, né, em caso de interesse público, e aqueles que são provenientes de fora do território nacional, de outros países, e que não são tratados por agentes brasileiros. Então, dentro dessas exceções legais, a gente tem o questionamento se condomínio, né, se enquadraria em alguma dessas exceções, tendo em vista que a gente não tem a clareza atualmente, né, no ordenamento jurídico, se condomínio seria pessoa jurídica ou pessoa física. Apesar de não possuir personalidade jurídica, atualmente o Senado publicou um projeto de lei que pretende reformar o artigo do Código Civil, mais precisamente o artigo 44, que passará a conceder ao condomínio a qualidade de pessoa jurídica.
Portanto, tendo em vista que estamos em vias de reconhecer a personalidade jurídica dos condomínios, é necessário que desde já a gente se adeque às diretrizes trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Passamos agora para analisar os termos trazidos pela LGPD, que muito nos causa estranheza, porque são termos relativamente novos, que podem nos causar algum tipo de confusão na hora de lidarmos, mas que vão ser presentes cada vez mais, tanto nos nossos contratos, quanto no nosso dia a dia. Então, é bom que a gente se familiarize com eles, correto? Então, primeiramente, temos... sabemos que a lei cuida dos dados pessoais, mas o que seriam eles? Mais precisamente, seriam informações relativas à pessoa natural identificada ou identificável, como RG, CPF, nome completo, endereço. Todas essas informações são trazidas pela LGPD para realmente resguardar o titular de dados. Os dados pessoais sensíveis, por sua vez, vão dizer a respeito da etnia, orientação sexual, convicção religiosa ou política, e até mesmo os dados biométricos, que seria digital de dados, ou as imagens, né? O registro fotográfico da pessoa, também considerado um dado pessoal sensível. E por serem, como o próprio nome diz, informações sensíveis, eles necessitam ainda mais do cuidado, né, na hora do seu tratamento. E por falar em tratamento, o que seria? Seria toda operação realizada com dados pessoais, sensíveis ou não, que se referem à coleta, produção, reprodução, recepção, guarda, eliminação ou compartilhamento. Em resumo, todas as condutas realizadas pelo agente de tratamento deverão ser feitas no ditame da LGPD. A respeito dos agentes de tratamento, precisamos conhecer os três principais, que seria o controlador, o titular de dados e o operador. O controlador vai deter as informações, né, os dados pessoais do titular, que é a quem dizem respeito às informações, e vai possuir as decisões de como será tratado esses dados. Tomada essas decisões, o controlador passa as informações ao operador, que será quem vai efetivamente tratar esses dados em nome do controlador. Há também a figura do encarregado, que vai ser uma pessoa contratada, pessoa física ou jurídica contratada para servir como canal de comunicação entre os agentes de tratamento, que são esses três que acabamos de ver, e a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e que será uma figura tratada posteriormente. Então, tanto o encarregado como a ANPD, a gente vai ver o que eles efetivamente fazem daqui a pouco. Bom, conhecemos quais são as informações protegidas, quem cuida dessas informações e as modalidades de tratamento. Agora passaremos para os princípios que devem reger essas condutas do controlador e do operador. O primeiro princípio que a LGPD traz para a nossa observância é o princípio da boa-fé, que nada mais seria que a gente agir com lisura, agir com lealdade, estabelecer uma confiança entre as partes que participam do tratamento de dados. Então, é importante que a gente observe a boa-fé para evitar que nenhuma das partes saia lesada. Realmente é o princípio mais fundamental do direito, é agir com boa-fé, agir com idoneidade, agir com lealdade, com respeito. Então, sempre de forma lícita, né? Resumindo, seria nossa conduta de forma escorreita. Também outro princípio importante é o princípio da finalidade, que diz respeito à obrigatoriedade de se informar qual é o motivo, a finalidade para a qual esses dados estão sendo coletados, qual é a razão que eles estão sendo tratados. Então, podemos observar que no dia a dia dos condomínios é necessário se informar para que está sendo coletado o RG, por que temos a posse do CPF ou muitas vezes da biometria dos condôminos? Para qual motivo está sendo coletados esses dados? Isso é um princípio fundamental trazido pela LGPD, junto com o princípio da adequação. Então, à medida que eu coleto esses dados,
tem que ser feito de forma adequada. A finalidade tem que estar de acordo com os dados coletados, correto? Eu não posso desviar a finalidade. Eu não posso coletar para um motivo e utilizá-las para outro. Então, esses dois princípios vão andar lado a lado e são de suma importância, assim como o princípio da necessidade, que é esse terceiro que a gente pode ver nessa lista, que ele vai dizer respeito para nos atentarmos a coletar os dados somente de acordo com o necessário. Então, observando o acesso ou registro aos residenciais, quais são os dados estritamente necessários? Nome completo, RG, CPF. Se nosso sistema de segurança permite que a gente faça somente coleta de poucos dados, né, sem ter os dados sensíveis, que seriam o registro fotográfico ou a biometria, nos atemos a isso. Caso seja, né, um sistema de segurança mais tecnológico que vai requerer essas outras informações sensíveis, podemos coletar, desde que observando esses três principais princípios, que é a finalidade, a adequação e a necessidade, ou seja, para não evitarmos excessos, não coletar dados indiscriminadamente, não possuir dados que não são necessários para se cumprir o objetivo a qual vemos nesse tratamento. Também temos o princípio do livre acesso, que vai permitir que o titular de dados, que é o detentor dessas informações, tenha acesso fácil, né, facilitado aos dados que estão sendo coletados, a duração do tratamento, bem como saiba quais dados estão sendo armazenados e quem os detém. Então, é necessário que o titular conheça seus direitos e os exerça no dia a dia. E, para isso, todos nós que mexemos com tratamento de dados temos que estar devidamente preparados para responder às demandas do dia a dia. Portanto, se sou questionada num condomínio residencial, com quem estão os meus dados? Quais dados estão com vocês? Eu preciso saber responder, eu preciso ter essa atenção, porque é direito do titular ter acesso às informações. Além de acessíveis, os dados precisam estar atualizados, claros e exatos. Portanto, o titular de dado também tem o direito de conferir se os dados estão atualizados, né? Se não tem nenhum dado que está dissonante com a realidade, muitas vezes um nome errado, um CPF, né? Muda ali um número, já está errado a informação. Então, o titular também tem esse direito de conferir se os dados estão exatos, correto? Por sua vez, também temos a necessidade de ter uma transparência entre os participantes de tratamento de dados. Então, eu preciso informá-los, respeitando, claro, o segredo empresarial. Você não precisa dispor, né, de tudo, como são tratados, mas você precisa dessas informações básicas, né, conforme previsão em lei. Então, eu preciso estar com essas informações acessíveis ao titular, com essas informações exatas, atualizadas, e agir de maneira transparente, porque é um princípio norteador trazido pela LGPD que a gente precisa aplicar no nosso dia a dia, em especial nos condomínios. Os princípios da segurança e da prevenção estipulam que os agentes de tratamento devem tomar medidas técnicas para proteger os dados pessoais, além de observar que essas medidas devem prevenir possíveis situações ilícitas. Então, qual a importância, né, do princípio da segurança e da prevenção? É a gente agir de todas as formas para evitar possíveis condutas incorretas, né? Possíveis vazamentos de dados, possíveis acessos desses dados por terceiros, hackeamento dos sistemas de segurança. Por mais que todos estejam suscetíveis a isso, né, nenhum sistema é infalível. A gente tem que, de todas as formas, tentar resguardar, né, prevenir que essas condutas aconteçam. Então, é de especial importância que os agentes de tratamento, controlador e operador, tenham essa preocupação de realmente investir em sistemas de segurança, investir em treinamento dos seus funcionários, investir em proteção dos dados a qualquer custo, porque realmente, posteriormente, em caso de algum vazamento, a gente vai poder comprovar que, ao menos, se tentou evitar tais infortúnios, correto? A não discriminação, que é outro princípio também trazido pela LGPD, vai vedar que esses dados sejam coletados para fins discriminatórios, abusivos ou ilícitos.
Então, em especial, quando a gente tem acesso a dados pessoais sensíveis, como, por exemplo, relativos à etnia, à orientação sexual, à convicção religiosa, à opinião política, é necessário que a gente tenha um especial cuidado para não utilizá-los, eles de nenhuma forma discriminar o titular de dados, não utilizá-los de maneira abusiva, não fazer o compartilhamento desses dados, né, em especial nas redes sociais, para que não haja qualquer tipo de realmente discriminação da parte a quem pertence tais dados. Então, também é um princípio de especial observância por nós. Bom, por fim, temos o princípio da responsabilização e da prestação de contas, que diz respeito à obrigatoriedade que os agentes têm de comprovar que seguem a LGPD e que tomam todas as medidas necessárias para cumprir as normas e proteger os dados pessoais. Então, esse princípio, esse último princípio, né, de responsabilização e prestação de contas, tem muito a ver com o princípio da segurança e prevenção, que falamos agora há pouco. Contudo, eles vão se divergir, porque o princípio da responsabilização e prestação vai exigir que a gente tenha material suficiente para comprovar que as medidas estão sendo tomadas. Então, estou realizando a revisão dos meus contratos, estou investindo em sistemas de segurança, comprove. Para que, né, a gente precisa fazer esse arcabouço comprobatório? Para que a gente precisa angariar essas provas? Porque mais para frente, caso demandado judicialmente por um titular ou em um processo administrativo pela Agência Nacional de Proteção de Dados, a gente tem toda a documentação para comprovar que a gente estava agindo de acordo com a lei. Então, um vai falar sobre a prática e um outro vai falar sobre a teoria. Né? Então, a gente tem que aplicar dos dois jeitos. Não adianta só a gente ter tudo no papel, mas não aplicar no dia a dia e vice-versa. Então, esses são os princípios que eu achei legal trazer para todos terem conhecimento e para todos aplicarem suas condutas no dia a dia. Agora que entendemos quais são os princípios que devem reger os tratamentos, precisamos conhecer as hipóteses legais em que pode haver, em tratamento de dados poderá ser realizado, certo? Sendo eles, em especial, mediante consentimento do titular. Então, uma vez que a gente tenha um termo de conhecimento, um termo de responsabilidade assinado pelo titular, em que ele declara expressamente que está cedendo seus dados para específico fim, né, que a gente já comentou que o fim precisa estar especificado, para que estão sendo coletados esses dados. Se o titular voluntariamente concede, né, esse consentimento, é uma medida, hipótese legal, uma base legal de suma importância e que, mediante o consentimento, a gente não necessita observar as demais hipóteses legais. Agora, uma vez que a gente não tem consentimento, em quais outras situações pode ser feita o tratamento de dados? Em segundo lugar, a gente tem para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Vamos dar um exemplo, então, para deixar ilustrar, né, uma situação como essa. Vamos supor que o condomínio, né, na pessoa do seu gestor predial, tenha feito um contrato de prestação de serviços. E nesse contrato de prestação de serviços, ele tem a obrigatoriedade de recolher tributos previdenciários. Então, recolher a parcela que diz respeito ao INSS, por exemplo. É necessário que ele conceda os dados pessoais ao órgão competente, correto? Então, mesmo que não tenha consentimento do trabalhador, do empregado, ele vai precisar conceder esses dados ao órgão, e isso é uma hipótese legal trazida pela LGPD. Então, eu estou cumprindo com a lei, eu estou agindo de acordo com a lei, e por isso eu preciso realizar esse tratamento de dados. A administração pública também vai ter a prerrogativa de tratar dados pessoais, mesmo sem o consentimento do titular, e a LGPD vai trazer as hipóteses, assim, pormenorizadas em os artigos 20 e seguintes, né, que eu não trouxe aqui porque nosso tema é mais relacionado a entidades privadas, mas só para conhecimento de todos, a administração pública pode e deve realizar tratamento de dados e é perfeitamente possível. Também a possibilidade de tratamento de dados para realização de pesquisas por órgãos
devidamente qualificados para tanto, correto? Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, do IBGE, que realiza o censo, ele passa de casa em casa, coletando informações, coletando RG, CPF, data de nascimento, residência, tudo isso é perfeitamente possível. É um exemplo também, uma hipótese de tratamento legal, que a gente vai ver se deparar muitas vezes. Também tem a possibilidade de se realizar o tratamento para exercício regular de direito em processo judicial. Então, trazendo para o dia a dia dos condomínios, vamos supor que há em curso uma ação de execução porque um condômino não realizou o pagamento das taxas condominiais. Para isso, o que eu vou precisar fazer para instaurar esse processo? Eu vou precisar conceder ao órgão judiciário os dados pessoais do devedor, correto? Então, a gente vai ter que dar o nome completo, RG, onde reside, para que haja citação do devedor, né? Para que ele possa ter conhecimento do processo, para que ele possa responder em contestação, ou até mesmo realizar o pagamento desse débito. Então, é necessário, para isso, a gente ceda esses dados. Então, é uma hipótese também perfeitamente cabível, que a gente não estaria incorrendo em qualquer ilicitude ao conceder os dados para cumprir a obrigação em processo judicial. Também tem as hipóteses que a gente precisa conceder dados para a proteção da saúde ou tutela, proteção da vida ou tutela da saúde do titular, que são em casos de acidentes, né? Muitas vezes acidente de trânsito a gente precisa ter, ao ligar para emergência, conceder os dados da pessoa que foi ferida. Os profissionais da saúde têm essa prerrogativa também de ter acesso aos dados pessoais, né? Informações relativas à saúde do paciente, histórico médico, eles têm essa prerrogativa de estar mexendo com esses dados, mesmo sem o consentimento titular, porque muitas vezes ele está inconsciente ou não está podendo responder no momento. Então, também é perfeitamente cabível que essa hipótese ocorra no nosso dia a dia. Também tem a possibilidade do interesse legítimo do controlador fundamentar o tratamento de dados. Mas esse interesse legítimo, né, desse agente de tratamento tem que ser devidamente comprovado, e isso também a LGPD vai tratar em outros artigos, que não cabe aqui no momento a gente trazer pormenorizado. Por fim, também tem a necessidade de proteção de crédito, né, em que os dados pessoais são utilizados e, por exemplo, no Serasa, os dados são ali expostos para que outras empresas tenham conhecimento de que muitas vezes é um mal pagador ou que não está em dia, né, com as suas contas. O titular, mesmo sem consentimento deles, tem seus dados expostos, e isso também é perfeitamente possível de acordo com a LGPD. Trouxe as hipóteses legais, mas agora a gente vai entrar precisamente nas situações do cotidiano em que a gente lida com tratamento de dados. Então, as situações corriqueiras que a gente lida no condomínio, normalmente é quando se coleta dados para acesso ao residencial, acesso e permanência de visitantes, por exemplo, para o registro dos moradores. A gente precisa estar angariando tanto o nome, o RG, CPF, qual unidade que ele vai habitar, para ter esse acesso ao registro, para permitir a entrada dele no dia a dia, correto? Então, são dados que a gente vai, inconsequentemente, vai ter acesso a eles. Então, é perfeitamente cabível que os condomínios tratem dados das mais diversas formas. Também para envio de correspondências, para emissão de boletos, é necessário, né, que conste lá o nome do devedor, conste informações pessoais dele. E também nos contratos de prestação de serviços feitos pelo condomínio. Então, a gente vai ter essa necessidade de tratar dados e no dia a dia a gente vai ter contato, né? Então, a gente precisa estar adequado, a gente precisa estar a par do que é LGPD, a gente precisa, de todas as formas, se informar nossos colaboradores, funcionários que têm acesso a dados, para que não haja, de qualquer forma, incongruências com as novas diretrizes trazidas pela Lei 13.709. Para ilustrar melhor essas situações do cotidiano que a gente está conversando no momento, eu trouxe um gráfico informativo. Então, eu trouxe realmente para ficar de fácil visualização,
trouxe informações a respeito de quem seria o titular, quem seria o controlador, operador e o encarregado. Como eu disse que eu ia tratar mais para frente, eu trouxe também a figura dele para a gente explicar exatamente qual é o papel de cada participante do tratamento de dados, para não ficarem dúvidas, né, de quem seria quem. Então, como a gente sabe, o titular é detentor das informações e ele vai conceder seus dados ao controlador, ou a gente vai ter acesso a esses dados mediante uma das hipóteses legais que eu trouxe anteriormente. Então, para cumprimento de obrigação legal, para cumprimento de contrato, ou em caso de processo judicial. Se o titular não der, né, voluntariamente os dados, a gente também pode seguir essas outras hipóteses que eu trouxe para vocês ainda há pouco. E ele vai passar esses dados para o condomínio, que seria o controlador nessa situação. E o condomínio é representado na pessoa do seu gestor predial, do seu administrador. Então, ele será o controlador. E controlador, como a gente viu, é uma figura de extrema importância, porque ele vai comandar como será realizado o tratamento de dados. Além de deter os dados, ele vai passar as coordenadas ao operador, que é quem vai realizar o tratamento de dados. Então, para ilustrar ainda mais, o titular de dados pode ser um condômino, que vai, ao entrar no condomínio, né, ao adquirir sua unidade autônoma, ele vai conceder ao controlador, na pessoa na pessoa do condomínio, né, na pessoa do síndico, vai prover, por exemplo, o contrato de compra e venda, ou a matrícula do imóvel que está em seu nome, que tem informações pessoais. Então, o que será feito com esses dados a partir dessa entrega? O controlador tem a prerrogativa de cuidar desses dados, de decidir como eles serão tratados, e ele vai passar a informação ao operador. E o operador, nesse caso, quem seria? Nesse exemplo que eu estou dando, do titular como condômino, do controlador como condomínio, o operador, quem seria nessa equação? O operador seriam os funcionários contratados para controle de acesso nos condomínios, os funcionários contratados para realizar vigilância nos condomínios, ou aqueles que são responsáveis pela entrega das correspondências. Então, são pessoas que, de qualquer forma, vão lidar com dados pessoais. Então, é importante que tanto o operador quanto o controlador estejam alinhados, né, e estejam agindo de acordo com a LGPD, porque mais para frente a gente vai ver que ambos podem ser demandados, tanto judicialmente como por meio de processo administrativo. Então, é necessário a gente saber onde cada um se encaixa, né, quais são suas funções, seus papéis, para que a gente tenha, de uma forma mais esclarecida, o porquê da importância da LGPD nos condomínios. Em outra situação, também é possível que os prestadores de serviço atuem como titulares de dados, não só como operadores. Então, naquela hipótese que eu trouxe a respeito da contratação de prestador de serviços para portaria, para gerência predial, tudo isso, nesse sentido, os titulares, por sua vez, serão os empregados, sejam eles funcionários orgânicos ou terceirizados. Todos nós, de alguma forma, somos titulares de dados. E nessa equação, né, em que há contrato de prestação de serviços, o operador, quem antes era operador, passa a ser titular. Então, o funcionário vai ter esses dados, né, pessoais compartilhados com o controlador, que também é o condomínio, que no caso é seu empregador, e da mesma forma a gente vai precisar ter a aplicação da LGPD. Então, a gente vai precisar observar os princípios trazidos, a gente vai precisar respeitar os direitos do titular de dados, que são os funcionários nesse caso. Então, a gente vai precisar entender que a LGPD é aplicável tanto às relações civis, condomínio e condômino, quanto às relações trabalhistas, condomínio e prestadores de serviços. Também tem a figura, logo aqui ao canto, que a gente traz, que é de suma importância, que é o encarregado, que ele vai ser pessoa física ou jurídica, indicada pelo controlador ou operador, que servirá como canal de comunicação entre os agentes de tratamento. Então, ele vai fazer essa ponte entre o operador, o controlador, os titulares de dados e a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é o órgão fiscalizador do cumprimento da LGPD.
Então, o encarregado precisa ser de conhecimento geral. Então, a gente precisa expor quem seria o encarregado, né? Indicá-lo da melhor forma. Por exemplo, afixando nos murais do condomínio, ou até mesmo publicando em atas, né, devidamente registradas, para que seja de conhecimento de todos, porque tanto os titulares quanto a Agência Nacional de Proteção de Dados vai necessitar ter conhecimento de quem é o encarregado. Porque em caso de alguma incongruência, em caso de alguma dúvida, eles vão ter que recorrer ao encarregado, que por sua vez trará essas informações para o controlador e operador. Então, ele vai servir como esse canal de comunicação e também como uma pessoa que ficará responsável por verificar se o controlador e o operador estão agindo de forma idônea, ou seja, de forma legal, né? Se estão realmente agindo de acordo com os parâmetros da LGPD. Então, é importante saber que o encarregado não pode ser uma pessoa que não tenha conhecimento nenhum na LGPD. A lei não traz a especificação de que ele precisa ser graduado em direito, ou precisa ser um advogado, ou precisa ter conhecimento em algum curso especializante, não traz requisitos para quem quiser ser encarregado. Mas, no dia a dia, a gente precisa saber que o encarregado vai ser responsável por muitas coisas. Então, ele precisa ter esse cuidado, né, de conhecer a LGPD, de saber quais são os direitos, os deveres, os princípios, as hipóteses legais. Então, além de ser uma figura de importância, né, ele precisa ter esse conhecimento jurídico para poder lidar com as demandas do dia a dia. Também é importante a gente diferenciar que o encarregado não é igual ao Data Privacy Officer, que é o DPO ou DPO, que é uma figura trazida pela GDPR, que é o regulamento da União Europeia que eu expliquei no começo da nossa conversa. O DPO, além de ter o conhecimento jurídico, seria necessário que ele tivesse conhecimento informático, porque ele vai realizar a gestão de dados, né? Não só vai verificar se a LGPD está sendo devidamente aplicada, ele vai também verificar se os meios informáticos estão de acordo, se há segurança, se há necessidade de implementação de qualquer medida de governança ou de elaboração de política de privacidade. Então, ele vai um pouco além da figura do encarregado, né? Ele não fica só tão superficialmente, ele vai um pouco mais a fundo, ele tem uma dupla importância, tanto no meio jurídico quanto no meio informático. Bom, eu acho que agora com esse gráfico, né, informativo ficou mais claro a gente entender o que cada pessoa está fazendo, como eles atuam no nosso dia a dia, e realmente como a gente tem aplicação da LGPD de maneiras mais diversas nos condomínios, né, no nosso dia a dia. A gente, para entrar, precisa conceder dados, para emitir boleto, tudo isso a gente vai ver, então por isso a gente precisa ficar familiarizado. Então, já é importante que vocês que estão hoje participando dessa live tomaram esse primeiro passo, de vir aqui conhecer o que é LGPD, de buscar informações sobre como adequar-se à LGPD, como aplicá-la, né, no nosso dia a dia. Então, já parabenizo todos vocês que estão aqui presentes e eu espero que vocês estejam compreendendo da melhor forma possível. Agora, eu acho que um outro tópico muito importante que é necessário a gente trazer é sobre as penalidades trazidas pela LGPD. E elas vão estar previstas no artigo 52 da lei, e são previstas das mais diversas formas, desde a forma mais branda à forma mais severa. Então, a princípio, a gente tem a penalidade de advertência, que é realmente um informativo de que não está sendo seguido a lei, de que não está sendo observado os ditames ou que os direitos dos titulares não estão sendo devidamente protegidos. Então, a princípio, a primeira penalidade é que será mais branda e que, por enquanto, a gente não tem muito problema. A partir dessas demais, né, penalidades, a gente começa a ficar um pouco assustado pelo valor, realmente um montante previsto na lei. Não sei se muitos de vocês sabem, mas a LGPD vai trazer a possibilidade de aplicação de multa de até 2% do faturamento da empresa, limitado até 50 milhões de reais. Ou seja, esse número muitas vezes nos assusta e não é para menos, é uma quantia muito alta.
é o teto, né? O limite. Não quer dizer que vai ser sempre aplicado esse valor, quer dizer que vai ser aplicado o valor de 2% do faturamento da empresa. Depende da empresa de que estamos tratando, né? Da entidade privada a qual estamos tratando. Então, não se assustem a princípio, são realmente toda aplicação de penalidade vai ser precedida de um processo administrativo que vai permitir a ampla defesa e contraditório ao possível infrator, que vai ser possibilitado que a gente comprove, né, que seguiu os ditames da LGPD. Então, eu trouxe para título informativo, mas não vai ser sempre que vai ser aplicada essa multa. Também tem a possibilidade da multa diária, que também vai ser limitada ao valor de 50 milhões de reais. A publicização da infração, então, em casos de vazamentos notórios, né, de dados. Por exemplo, o Facebook mesmo já teve uma infração desse gênero, de vazar dados dos seus participantes. Eles publicam realmente para que as pessoas tenham conhecimento. Olha, tal empresa não age de acordo com os ditames, né, da proteção de dados e por isso se atente ao contratar com elas. Então, a publicização é uma forma de penalidade para que seja de conhecimento geral de que essa empresa não segue a LGPD. Então, vai lesar a imagem da empresa. Então, realmente é uma penalidade mais severa. Também temos a possibilidade do bloqueio ou eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Então, pode ser que a empresa infratora, né, a entidade privada infratora, venha a ser convidada a bloquear ou eliminar os dados, caso constatada alguma infração durante seu tratamento. Por sua vez, também temos a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados ou do tratamento desses dados, que vai impedir que essa entidade privada continue possuindo acesso aos bancos de dados até que se regularize a infração verificada pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Por fim, temos, né, a mais severa também, que é a proibição total ou parcial de tratamento de dados. Então, em casos muito severos, né, que a gente vê que a violação foi muito lesiva aos titulares, pode ser que a NPD venha a realmente proibir total ou parcialmente que a entidade privada realize a proteção de dados. Bom, agora que a gente entendeu quais são as penalidades, a gente precisa saber a quem elas poderão ser aplicadas, que também é uma preocupação de todos, certo? Quando eu vou ser demandado? Quem será demandado em caso de vazamento, em caso de não observância? A quem vai recair essa culpa? E o artigo 42 da LGPD vai trazer que é o controlador ou operador que poderão ser responsabilizados em caso de atividade de tratamento que cause dano patrimonial, dano moral, individual ou coletivo a outrem ou outrens. Portanto, são essas figuras do agente de tratamento que a gente trouxe mais para trás, que a gente trouxe naquele gráfico. Então, controlador e operador, né? Condomínio e prestador de serviços, o condomínio e administradora. Essas pessoas que tratam os dados pessoais podem vir a ser demandadas se observe qualquer lesão à LGPD. E, em especial, a gente precisa entender que a principal pessoa, né, quem realmente encabeça todo o tratamento de dados é o controlador. Ele que tem o poder decisório, como a gente viu anteriormente. Então, a pessoa do seu gestor predial, né, do seu administrador predial, precisa ter conhecimento da LGPD, precisa verificar se a LGPD está sendo aplicada, porque é a primeira pessoa visada na hora de se auferir a responsabilidade por algum ato lesivo ao titular. Então, as hipóteses em que o operador vai ser responsabilizado solidariamente, ou seja, junto com o controlador, são exceções, não vão sempre ocorrer. Então, no caso dos operadores serem responsabilizados, será quando eles agirem de forma notoriamente ilícita, então eles têm conhecimento da LGPD e agem em desacordo, de forma visível, ou quando eles têm as instruções passadas pelo controlador, instruções corretas, legais, passadas pelo controlador, e mesmo assim agem de forma diversa. Então, nessas duas hipóteses, o operador poderá ser demandado
junto com o controlador. Então, qualquer um dos dois pode responder pelo dano, né, patrimonial ou moral, mas a gente tem que entender que a principal pessoa avisada em toda essa relação será a pessoa do controlador, que nesse caso é o condomínio. Então, por isso eu achei importante trazer essa informação para vocês. Bom, em resumo, é preciso que a gente seja atento e prudente ao utilizarmos nossos dados e de terceiros, para que possamos implementar cada dia mais essa nova lei em nosso cotidiano, cumprir as disposições legais, requisitando seu cumprimento em caso de irregularidades. Como eu disse, todos nós, de alguma forma, somos titulares de dados, e a gente vai lidar com um controlador e um operador, um controlador ou o co-controlador, tem a possibilidade de haver mais pessoas, né, responsáveis pelos mesmos dados. Então, a gente precisa conhecer não só os nossos deveres, mas também os nossos direitos. Então, em empresas que não seguem LGPD, evitar a contratação, além da gente ter a importância de cuidar, né, dos dados de terceiros, a gente precisa também ter esse olhar mais cuidadoso com os nossos próprios dados. Atualmente, dizem que os dados pessoais são o novo petróleo. Então, são informações que são muito rentáveis, né? São informações que dizem muito sobre os consumidores. Então, é necessário que a gente observe não só a aplicação nos condomínios, né, nas mais diversas contratações, como também no nosso dia a dia. Então, finalizo aqui a primeira parte da apresentação e agora a gente vai possibilitar, né, algumas perguntas algumas respostas a dúvidas frequentes. Trouxe aqui em conjunto com a senhora Cleusa algumas dúvidas frequentes que eu acredito que sejam a de muitas pessoas que estão conosco aqui assistindo essa live no dia de hoje. Então, vamos começar, né? Antes da gente proceder com as perguntas trazidas no chat, vamos responder algumas dessas aqui que são mais básicas, né? E para que todos já tenham esse conhecimento geral da necessidade de observar. Quais são os dados coletados em um condomínio? Como eu disse anteriormente, né, para o registro e acesso ao condomínio, a permanência do condomínio, muitas vezes a gente tem a necessidade de coletar o RG, o CPF, o nome completo, data de nascimento. Então, todas as informações são perfeitamente possíveis de coleta, não precisam se preocupar. A LGPD não veio para trazer restrições ao tratamento de dados, ela veio para definir como serão feitos tais tratamentos. Então, eu não estou impossibilitado de tratar dados, não estou impossibilitado de coletar dados, eu só preciso fazer isso de acordo com a LGPD. Então, eu preciso coletar os dados para uma certa finalidade. Apenas utilizo elas para a finalidade requisitada. Então, é para acesso ao condomínio? Eu utilizo tais dados para acesso ao condomínio. Somente. Não desviar a finalidade é de suma importância, porque é uma infração LGPD. Caso a gente pegue esses dados, utilize falando que vai utilizar de uma forma e utilize de outra forma. Dessa maneira, a gente está agindo em desacordo com a boa-fé, que é o princípio que eu trouxe para você. A gente não está sendo leal, a gente não está estabelecendo uma relação de confiança com o titular de dados. Então, é necessário que a gente se atente que é possível coletar, mas de acordo com a LGPD. Quais são os dados que a portaria pode coletar? Então, essa é outra pergunta que vai depender do sistema de segurança, como eu disse. Alguns sistemas de segurança vão requisitar dados mais básicos, dados que são pessoais, mas que são de menos importância, né? Que seriam o RG, o CPF, o nome completo. E alguns outros sistemas mais modernos vão requisitar reconhecimento facial, né? Normalmente a coleta de uma foto, ou até mesmo a coleta da digital, que são os dados biométricos. Como eu disse antes, esses dados são informações sensíveis, que eles precisam de mais cuidado na hora do armazenamento, na hora do trato desses dados. A gente tem que sempre prezar pelo não compartilhamento desses dados. Então, depende, né, de como a portaria é construída, né, de como ela vai demandar das mais diversas formas. Mas, normalmente, são esses dados que eu trouxe para você, tanto RG, CPF, nome, quanto os dados pessoais sensíveis, que seria as fotos e
as digitais para acesso ao residencial. Uma próxima pergunta que eu achei interessante trazer é se as regras da LGPD abrangem as fichas e dados coletados manualmente. Então, a LGPD, por a gente estar falando de direito digital, né, durante toda essa conversa, vai se aplicar só aos meios virtuais? Não. A gente vai aplicar também aos meios físicos, ou seja, aqueles livros de ocorrência, aqueles formulários preenchidos à mão que contenham dados pessoais, termo de entrega de correspondência, tudo isso vai ser protegido pela LGPD, pois contém dados pessoais. Então, não são só os meios digitais que são abarcados pela LGPD. Os meios físicos, documentos físicos, o papel também é protegido. Então, é importante que a gente saiba e, diante dessa informação, a gente também procure resguardar esses documentos que contenham dados pessoais. Então, guardar os livros de ocorrência, os documentos em locais salubres, em locais protegidos, em que somente pessoas autorizadas tenham acesso. É importante que a gente não fique compartilhando com terceiros, permitindo que de qualquer forma venham a expor esses dados pessoais, porque a responsabilidade vai cair para quem controla os dados. Então, é importante a gente ter a proteção e o resguardo dessas informações. Também a gente conversou um pouco sobre quais são as responsabilidades do gerente predial, né, segundo a LGPD. Como eu disse, o condomínio, na pessoa do seu representante, ele vai ser o controlador. Então, a responsabilidade dele é a maior de todas, porque ele vai deter os dados pessoais, ele vai ditar como os dados serão tratados, como eles serão recepcionados, como eles serão armazenados. Então, a responsabilidade, segundo o artigo 42 da LGPD, é muita. Então, o principal agente que tem a necessidade de observar a LGPD, que tem a necessidade de ter conhecimento sobre a LGPD, é sem dúvidas o controlador. Isso não tira a responsabilização, né, solidária com o operador, nos casos previstos em lei, mas o gerente predial, nessa equação que a gente está conversando, né, no gráfico que eu trouxe para vocês, é de suma importância. Também vemos a dúvida se a LGPD se aplica aos colaboradores do condomínio, aos funcionários, e quais são suas responsabilidades. A LGPD, como a gente disse, se aplica. Todos nós somos titulares de dados. E muitas das vezes, os funcionários do condomínio vão agir como operadores. Como eu disse, aqueles exemplos de os controladores de acesso, os responsáveis pela vigilância, entrega de correspondência, eles vão estar em contato com dados pessoais. E, portanto, a LGPD vai se aplicar a eles de uma forma ou outra, sendo eles titulares dos dados nos contratos de prestação de serviço ou sendo eles operadores que atuam em comando do controlador. Bom, como atualizar os contratos para adequá-los à LGPD? Já trago aqui a importância da gente atualizar os contratos. Sim, é necessário revisão de contratos, é necessário que a gente se atente se tem cláusulas, né, previstas na LGPD, e para isso é necessária a contratação de uma consultoria especializada, né? Seja consultoria jurídica ou especializada na própria LGPD. Por que um condomínio deve investir em programas de segurança da informação? Para se resguardar a possíveis vazamentos de dados, para se resguardar diante de hackeamento, diante de terceiros que tentam invadir o sistema. Tudo isso é necessário que a gente se atente e realize realmente a contratação desses dados, a contratação de sistemas de segurança, perdão. Por que um condomínio deve investir em programa... Seguindo para a última, né, antes de a gente começar a responder as questões trazidas, quais exemplos de medidas essenciais de proteção de dados e a privacidade? Então, como eu já disse, a contratação de um bom sistema de segurança, né, de um bom técnico de TI, que vai trazer essa proteção a mais, a contratação de um corpo jurídico competente para analisar a adequação da LGPD, a contratação de um encarregado, a indicação de um encarregado ou DPO, né, um DPO, como a gente falou também. Então, todas essas são as medidas essenciais para que a gente se adeque à LGPD. Bom, sem mais delongas, né, vamos prosseguir agora com a resposta
dos questionamentos trazidos no chat, que eu estou vendo que são inúmeras. A gente, infelizmente, não vai conseguir responder a todos, né, durante essa live, mas a gente vai pincelar as principais e, posteriormente, respondê-los, talvez de maneira escrita, né, e publicar no Secov, a depender da demanda, ok? Passo novamente agora a palavra à do senhora Cleusa, para que Muito ela bom. proceda com a nossa live. Muito bom, doutora. Creio que algumas perguntas também já foram respondidas, mas como você terminou aí seu último exemplo falando de PO, tem uma pergunta aqui do Flávio Bers que diz: o condomínio tem obrigação de ter encarregado do DPO, doutora? Sim, a lei vai trazer a necessidade da contratação de uma pessoa física ou jurídica que vai atuar como o encarregado. E também é importante trazer a diferenciação entre encarregado ou DPO. Os dois têm a mesma importância, tá? Um não vai ser mais importante que o outro. A questão é que eles vão ter conhecimentos diferentes. Então, tanto a pessoa do encarregado como de DPO será necessário para a contratação do condomínio, mas os dois vão ter a mesma relevância, eles vão servir como esse canal de comunicação, vão servir como fiscalizadores do cumprimento do LGPD. Então, independente de qual contratação o condomínio optar, qualquer um dos dois precisa estar presente nessa equação. Muito bem. Antes de prosseguir, eu quero agradecer a Kelma Camargo, que é a nossa também companheira de diretoria do Secov de Campinas. Obrigado, Kelma, pelo seu prestígio, muito importante todas essas informações para nós. Tem muitas perguntas, como a doutora já viu, algumas dá para a gente fazer. A Roberta Furtado pergunta: posso publicar na prestação de contas o lerite dos funcionários orgânicos, doutora? Bom, Cleusa, a gente precisa se atentar a quem tem acesso a essa prestação de contas, correto? Como a gente disse, se são de publicidade total, é temerário, porque esses dados vão conter informações pessoais, né, dos colaboradores e podem vir a ser desviados de alguma forma. Então, tem que se atentar, vai publicar no sistema da administradora, vai publicar em um grupo de WhatsApp, precisa se auferir, né, onde vão ser informados esses dados para que não haja a infração a qualquer princípio da LGPD. Perfeito. A Elza Fequete pergunta também: os serviços contratados de terceiros, o condomínio deve exigir a documentação que deverá constar esse DPO na respectiva empresa? Sim, é necessário que a gente, durante a revisão dos contratos, insira cláusulas da LGPD e informe também a necessidade de se observar a presença, né, do encarregado ou do DPO nessas contratações. Muito bem. A Carla Cancian também pergunta que a nomeação desse encarregado, DPO, a gente tem que apresentar em assembleia para ser aprovado, doutora? Sim, é importante. A nomeação do DPO pode ser feita tanto pelo controlador quanto operador. A necessidade de a gente dar publicidade, né, passar esse conhecimento por meio de assembleia ou por meio de informativo, para que os titulares de dados, os condôminos, estejam cientes de quem é essa figura. Eles não precisam aprovar, né, escolher um deles, não precisa haver votação. A lei permite que o controlador indique, né? Não precisa ter uma votação unânime, mas é necessário que se traga essa conversa em assembleia para que todos conheçam quem será essa figura, conheçam quem fará esse canal de comunicações, correto? Então, é necessário, sim, é importante trazer em ata de assembleia, mas não precisa haver aprovação geral. A lei vai fazer essa indicação que o controlador ou operador podem escolher essa pessoa física ou jurídica que atuará como encarregado. Muito bem. No começo, a Ivânia Polato também perguntou se a doutora sabe de algum estudo quanto à flexibilização na lei para condomínios, por ele ser um ente despersonalizado juridicamente. Então, no começo, né, da nossa conversa, eu expliquei essa incongruência jurídica. A gente ainda não tem certeza se o condomínio é uma pessoa física ou jurídica, mas como eu disse, o Senado está
aprovando esse projeto de lei que provavelmente vai modificar o Código Civil. Então, a gente vai verificar que o condomínio vai estar disposto lá como pessoa jurídica no artigo 44 do Código Civil. Então, sim, ele vai ter personalidade jurídica, até, né, a promulgação dessa lei, a gente ainda não sabe quando realmente vai se aplicar, vai começar a se aplicar, né, dessa forma, condomínio sendo pessoa jurídica, mas eu trouxe a importância de a gente se adequar desde já, para que no futuro, né, a gente não seja demandado. Então, já que os tratamentos de dados são realizados diariamente no condomínio, por que não fazer essa observância, né, fazer essas adequações? Por que não já começar desde já a agir de acordo com a lei? Por isso, eu acredito que, apesar de não termos ainda certeza se é pessoa jurídica, é importante que a gente já se adeque de antemão. Perfeito, doutora. Tem muitas perguntas aqui, eu vou pegar pelo menos uma de cada um aqui que for possível, como a senhora falou, a gente pode depois, né, de respondê-los. A Andréa Martins pergunta, como descartar de forma segura dados que serão mais utilizados? É motivo de justa causa a dispensa de empregado que divulgar dados? O empregado do condomínio pode ser chamado de operador? Sim, a questão a respeito da eliminação dos dados será feita quando a finalidade for atingida ou a pedido do titular, né? Tem hipóteses legais em que há necessidade de eliminação dos dados, mas também tem hipóteses que trazem a necessidade do armazenamento dos dados. Por exemplo, em caso de contratações, mesmo quando finalizadas, normalmente o empregador precisa desses dados por mais algum tempo para fazer as verbas rescisórias ou algo do gênero. Então, a gente vai ver essas duas possibilidades, possibilidade em que a gente elimine ou não. E a eliminação correta será feita com a ajuda de um profissional técnico informatizado, né, capaz para tanto. E em casos de documentos físicos, o descarte também tem que ser de forma a não se possibilitar que esses dados cheguem em outras mãos. Então, não pode ser o descarte indiscriminado, descarte sem cuidado. Não posso simplesmente pegar e jogá-lo no lixo. Precisa ter, por exemplo, passar por um triturador de papel ou algo do gênero. Então, tanto os meios virtuais quanto os físicos vão necessitar desse cuidado na hora do descarte, da eliminação desses dados. E trazendo resposta a outra pergunta, sim, o empregado age de muitas maneiras como operador, como a gente viu no caso de controladores de acesso, de vigilância, eles vão ter contato com os dados pessoais, eles vão estar lá assinando o formulário, falando tal pessoa entrou em tal data, com RG tal, CPF tal. Então, eles vão atuar, sim, de muitas formas como operador e podem vir a ser responsabilizados de acordo com a LGPD. Perfeito. Mais uma aqui, doutora, pode ser? Claro. Então, do Léo Boa Sorte. O quanto os condôminos podem limitar acesso aos dados deles? E quanto eles podem limitar a coleta de seus dados pessoais e ainda estar de acordo com a LGPD e o condomínio? Certo. Então, a gente trouxe as hipóteses legais de tratamento de dados, em que muitas vezes a gente tem o consentimento titular. Então, eu voluntariamente concedo meus dados ao controlador para ingressar na unidade, para ser realmente condômina, mas em hipóteses em que eu não tenho consentimento, mas que eu preciso ter uma obrigação legal cumprida ou preciso instaurar um processo judicial, é permitido que mesmo que o titular não queira, esses dados sejam passados para frente, né? Concedidos a terceiro, concedidos ao órgão judiciário. E o titular ele tem que se apropriar de seus dados, tem que saber seus direitos, mas em muitas hipóteses, independente da sua vontade, esses dados vão ser tratados. Então, por exemplo, ao acessar um residencial, eu não posso negar conceder meus dados, porque é para o cumprimento de um sistema de segurança. Então, eu preciso ter o registro no condomínio, eu preciso conceder meu dado, muitas vezes eu preciso conceder minha biometria, eu preciso saber para que estão sendo utilizados esses dados, mas eu também, ao mesmo tempo, se eu quiser entrar, né, numa propriedade privada, eu preciso conceder essas informações, porque é um procedimento padrão, né, que a gente vê na maioria dos condomínios. Ninguém vai deixar transitar, né, nas dependências residenciais sem qualquer tipo de registro ou sem qualquer tipo de autorização de acesso. Perfeito.
Tem mais uma aqui que eu entendo ser importante até para administradores, né? O Flávio também que de novo fala, o Berce. Nessa linha de documentos, como fazer nas atas de condomínios, associações, onde se fazer obrigatório pelo cartório a apresentação da qualificação dos membros eleitos na administração? Isso pode ser um problema frente à LGPD? Como que a senhora vê? Então, à medida que a gente tem essa eleição, né, tanto do conselho quanto dos representantes, né, legais do condomínio, indiretamente a gente está concedendo que esses dados sejam utilizados. A gente precisa lavrar a ata, né, com essas informações. Então, e a ata, por ser um documento público, por dar publicidade a essas informações, para cumprimento de uma obrigação legal, não se vê um impedimento, né, de que seja de conhecimento geral aquelas informações contidas na ata. Então, qualquer pessoa, né, qualquer condômino pode ter acesso a essas atas. E uma vez que eu concedi, né, eu me voluntariei a participar de algum cargo de representância do condomínio, eu vou estar ciente de que esses dados vão ser utilizados para esse fim e que, consequentemente, eles vão ser expostos nas atas de assembleia. Então, é um consentimento tácito, né? A gente vai, inconsequentemente, vai ter essa exposição, né? Querendo ou não. A Kelma aqui, a nossa amiga também, advogada lá de Campinas, parabeniza você, viu, doutora, pelo seu esclarecimento, muito Kelma. didático, isso é muito importante. O Flávio Berce também está te parabenizando. E aí vamos fazer uma última pergunta da Milene Andrade. Talvez você já tenha respondido, mas vamos ver se foi isso. O encarregado e o DPO pode ser a mesma figura? Doutora? Cleusa? Doutora? Está ouvindo, doutora? Alô, doutora? Ela travou. Ela que travou, Igor? Isso mesmo. Uhum. Oi, Oi, doutora. Ouviu? Perdão. Preciso repetir. Deu uma travadinha, Pode repetir, não tem problema. Isso, foi minha conexão, por gentileza. Não tem problema. A Milene Andrade, doutora, pergunta, o encarregado e o DPO pode ser a mesma figura? Sim, Cleusa, o encarregado e o DPO podem ser a mesma pessoa, né? O que vai diferenciar essa nomenclatura vai ser a diferenciação das funções dele. Ele vai agir só como consultor da aplicabilidade da LGPD ou ele também vai tratar dos meios informáticos. É isso que vai diferenciar, mas pode sim ser a mesma pessoa, sem problema algum. E respondendo a essa pergunta ainda complementar da Elza, a gente tem que pagar um acúmulo de função para ele? Na verdade, ainda não se tem conhecimento, né, se acúmulo de função ou não, porque muitas vezes a pessoa do encarregado pode ser o próprio gestor predial, correto? Que é uma pessoa que todos têm acesso, que é uma pessoa que vai ter que observar a aplicabilidade da lei. É possível que o gestor predial seja, ao mesmo tempo, controlador e encarregado, que além de tomar as decisões, ele vai verificar se tais decisões estão de acordo com a LGPD. Mas ainda não se sabe, né? Porque muitas vezes alguns gestores, por exemplo, não têm cargo remunerado. Então, não se tem conhecimento ainda, mas é um importante questionamento que a gente precisa se atentar, né, posteriormente, a respeito dos direitos trabalhistas dessas figuras. Muito bom. Para a gente encerrar as perguntas, depois as que ficaram, a doutora responde, eu quero fechar aqui com o do Frederico Marcondes, o nosso vice-presidente do interior, que disse muito bom conteúdo, rico e esclarecedor. Parabéns, doutora. Muito então, obrigada. A gente aqui, olha, aqui também o Marcos Reis fala agora no finalzinho, importante a visão de que, independente do status do condomínio, tratar os dados de forma segura e coerente com a LGPD, e preservando sempre a privacidade é uma estratégia de valor e evitará futuros problemas. Parabéns. Exato. Muito obrigada. Eu agradeço novamente a oportunidade de ter essa conversa com vocês. Espero que tenha sido enriquecedora e esclarecedora, como muitos de vocês disseram.
Agradeço também a possibilidade do Secov, né, de ter trazido a gente, juntamente com a Cleusa, a Lucimara, a Joelma, o Igor também, que nos auxiliou hoje. E agradeço em especial a participação de todos, por terem conversado, por terem participado tão ativamente e, novamente, por estarem buscando conhecimento da LGPD. Reforço aqui a necessidade e também, se me permitem aqui, eu deixo o meu contato para que, caso vocês tenham, né, um interesse em saber um pouco mais sobre a lei, eu vou deixar aqui também para que vocês tomem nota. Enquanto todos tomam nota, eu também quero agradecer particularmente a Joelma, a Lucimara, o Igor, que nos auxiliaram nessa transmissão, que foi espetacular, e com todo o seu conteúdo, doutora, foi um grande prazer conhecer tudo isso, e a vida de nós brasileiros sempre será daqui para frente tecnológica, e nós temos digitais, e nós temos que estar muito bem informados, e o Secov sempre estará na frente para poder trazer para todos os seus associados e aqueles que estão presentes em toda a informação importante na vida condominial. Agradecemos, então, particularmente a doutora Isabela Reis de Camargo e a todos os participantes. A gravação desta live está disponível no canal do Secov, no YouTube, a partir do dia 12 de novembro, e a apresentação da doutora Isabela, que também foi perguntado durante o chat, ficará disponível a partir do dia 10 de novembro. Então, mais uma vez, agradeço a todos que por uma hora tiraram aí o seu tempinho para fazer parte conosco dessa grande informação atualmente que nos cerca. Muito obrigada e, mais uma vez, tenha um ótimo dia. Obrigada, Cleusa, por nos abrilhantar com a sua condução, com a sua clareza também. E obrigada a todos, uma ótima semana. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Até.